Alô? Então, o que é que acham deste entusiasmo completamente falso para a entrada deste quinto episódio de Mal ao Longe? Eu juro que queria começar num registro um bocadinho diferente e mais positivo em comparação com o dos últimos episódios, mas eu não estou aqui para enganar ninguém e eu quero é ser honesta, portanto, vamos lá admitir o óbvio, o mês de janeiro nunca mais acaba e está a ser terrível. As 2 primeiras semanas de janeiro acho que foram tipo um pequeno lodo que eu tentei fingir que não era, mas a 3ª semana de janeiro então foi mesmo o Pantanal da desgraça. E começou, na verdade, em grande com a Blue Monday. Pois é, mais alguém se sentiu especialmente desesperado no dia 15 de janeiro, na 3ª segunda-feira de janeiro? Ponha a mão no ar. Já agora, para quem não sabe, este podcast tem versão em vídeo. Portanto, podem ver este podcast no YouTube se quiserem ver o quanto as minhas mãos mexem enquanto eu estou a tentar gravar e o quanto isso adiciona ao conteúdo deste pequeno programa. Mas pronto, para mim, a Blue Monday foi... Eu descobri o que era a Blue Monday pela primeira vez em 2024 e descobri de uma maneira muito característica. Basicamente eu acordei, sem vontade de me levantar, mas lá fui eu treinar, fazer a minha vida e reparei que ao invés de... Desta vez eu tinha efetivamente uma vontade. Eu tinha uma vontade e a vontade era de chorar, porque ninguém sabe, mas tudo o que eu queria era chorar naquele dia. E o que é que eu fiz? Fiz aquilo que todas as pessoas fariam, obviamente, fui para o grupo das minhas amigas e partilhei este meu sentimento, porque, pronto, procurar validação, vocês sabem. E quando partilhei que tudo o que eu queria neste dia era chorar, eu recebi, como resposta, uma foto de uma agenda da Mr. Wonderful onde se lia: dia 15 de janeiro, Blue Monday, o dia mais triste do ano. E eu pensei, não, que macumba é esta? Como é que é possível? Este é o dia em que eu estou mais triste desde o início do ano. Também não houve muitos, mas pronto. Dia mais triste até agora desde o início do ano. E de repente é oficialmente o dia mais triste do ano. Então fui pesquisar e perceber o que é que era a Blue Monday. A Blue Monday acontece todas as 3ª segundas-feiras do mês de janeiro. As 3ª segundas-feiras do ano. E é basicamente o dia onde uma quantidade absurda de fatores se juntam para criar o cúmulo da tristeza. E que fatores são esses? Bem, para começar é uma segunda-feira, que só por si só é mau. Portanto, segunda-feira, mau. Depois, estamos na 3ª semana do ano. Portanto, na segunda e na 1ª semana do ano ainda há aquele entusiasmo, tipo ano novo, vida nova, bom ano a toda a gente. Na 3ª, isso já começa a desaparecer e já comemos e já começamos a ter de encarar que as coisas não estão a ser exatamente como nós estávamos à espera. Portanto, já não há aquela possibilidade de dizer ainda não estou a cumprir as minhas resoluções porque primeiras semanas, vamos com calma. Não, já temos que começar a admitir que as nossas resoluções estão a falhar, não estamos a treinar todos os dias, não estamos a beber 3 litros de água e isso começa a apanhar-nos, essa falta de accomplishment começa a apanhar-nos. Depois... acabámos de sair de uma altura do ano em que tudo é festa, tudo é luz, tudo é amor, onde estamos a ir a jantares dia sim, dia não, para festejar o Natal com toda a gente. Passamos desse registro para um momento em que ninguém quer ir jantar fora porque ninguém tem dinheiro, está toda a gente enjoada do Natal e dos restos do Natal, e entretanto damos por nós uma sexta-feira à noite enfiados no sofá, tipo em modo vegetativo. Também não acrescenta muito. E a cereja no topo do bolo deste dia, que é Blue Monday, é meteorologia, porque quer queiramos, quer não, e por muito que seja chato falar constantemente sobre o tempo, tem um impacto bastante grande no nosso mood, e o facto de estar um frio de rachar, um vendaval na rua e chover a potes também não acrescenta nada à vibe. Tudo isto junto, o que é que dão? Dão o dia mais triste do ano. E eu pensei, uau, isto faz todo o sentido. Quem é que teve esta ideia genial? Quem foi o médico, o psicólogo? Quem foi o cientista que se apercebeu que neste dia as pessoas eram menos felizes? Onde é que estão os estudos? Querem explorar tudo? Bem, portanto, quem descobriu isto foi uma agência de viagens.
Basicamente, a Blue Monday foi uma estratégia de marketing de uma agência de viagens que chegou à conclusão que as pessoas em janeiro não estão muito viradas para a ideia de comprar uma viagenzita para o verão. As pessoas têm mais que fazer nesta altura. Não há motivação para uma pessoa já pensar no calor e no verão e nas coisas que vai fazer daqui a 6 meses. E como tal, eles pensaram, bem, precisamos daqui de uma desculpa para motivar as pessoas a comprarem uma viagenzita. O que é que vai ser? Vamos criar este dia fictício, dizer que é o dia mais triste do ano e que para as compensar por isto, oferecemos este fantástico desconto para as suas férias. Esta estratégia de marketing foi exatamente a mesma estratégia de marketing que aquela conhecida marca de cosméticos utilizou no dia 15 de janeiro e que chocou toda a gente com a sua comunicação de e-mail muito interessante para os seus leitores e que provavelmente lhes causou um pico no número de vendas. Portanto, super bem feito. E super bem criado, em geral, o conceito de Blue Monday. Porquê? Porque apesar de não ser baseado em nada científico, não ser, na verdade, real, não ter tipo uma base sustentável para se dizer, ok, este é o dia mais triste do ano porque as pessoas estão todas mais tristes, é super relatable e todos nós olhamos para a Blue Monday e pensamos, realmente estou no lodo, estamos todos. E isso acho que até é positivo. Porque uma pessoa não se sente no lodo sozinha, tipo, eu estou mal, mas estamos todos. Então não custa tanto. Portanto, a Blue Monday foi uma coisa fantástica que foi inventada e eu achei que isto foi toda uma estratégia muito boa e muito inteligente desta agência de viagens e de todas as pessoas que usam isto de forma promocional. Estava toda contente a pensar na nossa coletividade de tristeza mundial neste dia. Quando fui tomada de assalto pela realidade e percebi porque é que eu estava na Blue Monday e o que é que era a Blue Monday para mim. Na verdade, não era uma Blue Monday, era uma Red Monday. E vamos entrar aqui em assuntos sobre menstruação e hormonas femininas. Portanto, o que eu estava a sentir, a minha falta de vontade dos últimos dias, irritabilidade a um nível extremo durante o fim de semana e de repente esta tristeza que me assolou, toda esta vontade de chorar, tinha uma justificação óbvia, tensão pré-menstrual. Portanto, era mais uma vez aquela altura do mês em que as minhas hormonas andam a fazer uma festa dentro de mim e decidem, bem, agora é que é, vamos mudar-lhe completamente a personalidade. A verdade é que isto é uma coisa que me acontece todos os meses. Eu sou altamente afetada pelas minhas hormonas. Eu sei que não sou a única, mas eu sinto que sou afetada de uma maneira tipo fora do normal. Eu mudo a pessoa que eu sou durante os dias antes da minha menstruação. É assustador. Eu não me consigo identificar quando reflito sobre a pessoa que eu fui nos dias anteriores ao grande dia. Eu não me consigo identificar com a pessoa que eu fui. Eu não reconheço em mim aquela pessoa. É assustador como é que estas variações hormonais que acontecem nesta altura, que obviamente o intuito é regularem tipo, o meu ciclo menstrual, como é que conseguem tipo, mudar por completo a minha maneira de estar e a minha maneira de reagir. Isto é grave ao ponto de eu na segunda-feira estar com vontade de chorar porque vi um gato com demência. Isto é de loucos. E se nos dias anteriores o meu namorado nem sequer poder respirar ao pé de mim, porque a simples existência dele neste planeta Terra me irritava. Tudo me estava a irritar. Não havia... Imaginem, isto chega ao ponto de eu ir tomar o pequeno almoço e se eu tiver com TPM e alguém tiver comido o cu do pão, eu vou começar aos gritos, porque eu queria o cu do pão e não queria tipo a fatia do meio que entretanto a pessoa deixou para mim porque pensou, esta é claramente a melhor. Não, eu queria o cu. E é altamente desrespeitoso que as pessoas não percebam que eu queria a ponta do cu do pão para comer com manteiga. E é super válido eu estar aos gritos às 9 da manhã por causa desta razão. Apesar disto me acontecer todos os meses, eu esqueço-me sempre que isto me acontece, até porque nunca acontece exatamente no mesmo dia, portanto não há um dia fixo que eu possa dizer, hoje vai ser o descalabro, hoje vou estar no lodo e as pessoas que se afastem de mim. Não, depende muito do dia. Portanto, eu não consigo prever, nem consigo avisar a malta tipo, olhem, tomem cuidado comigo, hoje temos um monstrinho do Snickers aqui presente. E também não interessa que as outras pessoas me tentem avisar disso, porque qualquer pessoa que se lembre de dizer que a razão pela qual eu estou
a atirar qualquer coisa ao chão porque não funciona ou porque está fora do sítio naquele dia é resultado das minhas flutuações hormonais, essa pessoa então vai entrar por caminhos muito complicados, porque se há coisa pior do que eu estar irritada com a pessoa, é a pessoa tentar desvalorizar aquilo que eu sinto e atribuir a minha reação às minhas hormonas. Não, obviamente que não. Não são as minhas hormonas que estão a fazer isso, sou eu, com o meu ponto válido e completamente justificável, que estou a reagir de forma completamente, aceitável. É justificável a forma como eu estou a reagir. Portanto, ai de quem me diga que o que eu estou a fazer é ser uma drama queen por causa do meu período. Não. Não é de todo boa estratégia e só vai culminar num monstro ainda maior. E só depois de eu realmente chegar à conclusão que todas estas minhas reações foram uma consequência da minha tensão pré-menstrual, que só acontece no pós-menstruação, que é quando eu finalmente admito, olha Mara, se calhar aquilo eram as tuas hormonas a falar. Só aí é que eu efetivamente percebo o impacto que estas hormonas têm em mim. E desta vez, normalmente eu levo isto, pronto, na boa. Não me tira ao sono pensar no efeito que as hormonas têm em mim, mas desta vez tirou-me, porque desta vez foi intenso. Foi intenso, foi chato para toda a gente, para mim, para os outros, para os que me rodeiam. Não foi uma experiência agradável. Isto levou-me a pensar um bocadinho. Como é que é possível que exista uma discrepância tão grande entre a minha personalidade num dia dito normal e a minha personalidade num dia em que eu estou sujeita a flutuações hormonais drásticas? Como é que é possível que eu deixe de me reconhecer? Como é que é possível que as hormonas tenham este impacto em mim e em todas as pessoas com um útero produtor de hormonas e sujeito a um ciclo específico? E isto levou-me a generalizar ainda mais um bocadinho, que é nós mulheres, nós pessoas com útero, têm estas flutuações drásticas de hormonas. Mas na verdade, todos nós temos hormonas. E todos nós andamos aqui a viver a vida com concentrações de hormonas no nosso sangue. As hormonas não são uma coisa que caia de paraquedas uns dias antes da menstruação, tipo, aqui estou eu, vamos mudar a tua irritabilidade e pô-la no nível máximo. Não. Eu tenho sempre aquela hormona que causa irritabilidade, que está sempre num nível, diria eu, não é muito extremo, se calhar é um bocadinho superior ao da maioria das pessoas, mas não é nada de extraordinário. E naquele dia, tipo, a hormona que já lá existia, de repente passou, tipo, a triplicar-se, ou sei lá, não sei quantas vezes, e de repente o meu nível de irritabilidade passou de 2 para 10. Top, máximo. E essa hormona que existe em mim, existe em toda a gente num nível específico, porque lá está, todos nós temos hormonas. E isto é, acho eu, conhecimento comum, até porque há algumas hormonas que são bastante conhecidas de todos nós. Portanto, fala-se bastante na questão das hormonas e na influência que têm nos nossos comportamentos. Sei lá, pensando assim numa testosterona, que existe aquela ideia de que pessoas com elevados níveis de testosterona estão associadas a pessoas com elevados níveis de criminalidade e agressividade, e que tipo que os psicopatas ou os serial killers têm níveis de testosterona tipo acima do normal. Nós sabemos disto. Sabemos também a questão do cortisol. O cortisol, que é a hormona do stress, e que os médicos e a gente chalupa dos lá-lá-lás costumam vir dizer que é importante baixar o nosso cortisol. E como é que podemos fazer isso? Respirando fundo. Inspirando com a barriga, respirando como os bebés, que isso baixa os nossos níveis de cortisol e baixa, porque efetivamente nós temos algum poder de influência sobre as nossas hormonas, mas que pronto, que o cortisol é uma hormona de stress e que as pessoas quando estão muito estressadas têm o cortisol em altas. Outras coisas que nós sabemos, a hormona da felicidade, essa também super conhecida, a dopamina, que fazer coisas que nos fazem felizes trazem-nos dopamina, como por exemplo, e esta às vezes nós não sabemos, mas fazer exercício físico deixa-nos felizes porque liberta imensa dopamina. A gente vai correr, o coraçãozinho ali a bater, o corpo a funcionar e o nosso corpo lembra-se, uma dopaminazinha. E acabamos o exercício físico a sentir-nos tipo super bem, super leves, porque a dopamina nos está a dar essa sensação.
que por acaso é a mesma sensação que temos quando comemos chocolate. Portanto, exercício físico, chocolate, choose your player. Mas sim, efetivamente também temos pequenos picos de dopamina por comer chocolate, por exemplo. Então, é conhecimento geral que as hormonas são parte de nós e têm uma elevada influência sobre a forma como nos sentimos e que as alterações dessas hormonas, picos de certas hormonas, vão ter consequências ao nível do nosso estado mental. Mas o que às vezes nós não nos lembramos, lá está, é que as hormonas existem sempre. E foi isso que eu comecei a pensar. Portanto, eu tenho picos de hormonas que mudam a personalidade, mas as minhas hormonas existem sempre num nível básico, num nível basal no meu corpo. Se as variações dessas hormonas alteram a minha personalidade, existe alguma relação entre a minha personalidade e o meu nível basal de hormonas no meu sangue? Existe alguma correlação entre o facto de eu ser uma pessoa tipo ligeiramente impulsiva e com um pequeno nível de irritabilidade permanente e as hormonas que andam a dançar na minha corrente sanguínea permanentemente ao longo de um dia normal? E mais do que isso, levou-me a pensar também o que é que define essas concentrações de hormonas, porque as minhas concentrações de hormonas no meu sangue permanentemente não são iguais às vossas concentrações de hormonas no vosso sangue permanentemente. Cada um tem a sua, somos todos diferentes. Estão a ver onde é que isto quer chegar? O que é que define qual é a nossa concentração de hormonas basal no nosso corpo? Como tudo no nosso corpo, praticamente, tudo aquilo que temos a acontecer fisiologicamente no nosso corpo, o que define isso, na verdade, são os nossos genes. O nosso código genético, o nosso ADN, é o nosso ADN que diz qual é a quantidade de hormonas que em geral, tipo num dia normal, vamos ter em média a circular no nosso corpo. Hormonas afetam a personalidade, nível básico de hormonas se calhar pode ter uma influência na personalidade, os genes definem esse nível básico de hormonas. 1 mais 1, tu queres ver que a nossa personalidade, na verdade, é genética. É claro que isto me levou a uma crise existencial, porque se há coisa que eu me orgulho muito de ter, é uma personalidade forte, diria eu. Eu gosto de ser uma pessoa que tem tipo traços de personalidade característicos, bons ou maus, a maioria. Olhem, está a tocar a campainha da escola. Os meus vão começar aos gritos, espero que isto não incomode ninguém. A maioria dos meus traços de personalidade talvez até maus, mas eu valorizo-me por isso. Eu digo assim, senhor, eu gosto de ser essa pessoa. Eu gosto de ser a pessoa que eles dizem, ok, amar é tipo, é assim, ou assado. E acho que todos nós nos vangloriamos bastante por termos uma personalidade tipo característica que nos define. E isto tudo levou-me a pensar que se calhar esta personalidade característica que me define não é propriamente crédito meu, e se calhar isto está tudo nos meus genes, e tanto nos meus genes significa que foi tudo herdado e que eu não tenho qualquer tipo de controle sobre a minha personalidade porque ela já vinha assim escrita, já vinha escrito no meu código genético que eu ia ser esta pessoa. Eu tive que tentar perceber qual é que era a perspectiva, científica em relação a isto, e foi muito interessante, porque batemos logo de cara numa parede muito engraçada quando vamos pesquisar sobre isto. Parece que é completamente justificável e aceitável que os nossos traços físicos sejam um reflexo do nosso código genético. Isso não é um problema de todo. Nós aceitamos que temos olhos azuis ou castanhos porque assim os nossos genes dizem. Nós aceitamos que temos tendência a engordar ou emagrecer porque assim os nossos genes dizem. Aliás, até usamos isso como justificação. Se achamos que temos uns quilinhos a mais e sabemos que somos uma pessoa que tendencialmente tem assim um metabolismo lento, a nossa família tem tudo isso a correr nos seus genes, nós até dizemos, pronto, eu realmente sou assim, mas eu nem como muito, eu sou saudável, simplesmente tenho aqui esta tendenciazinha para ganhar uns quilinhos de vez em quando. Portanto, de certa forma, até usamos isso como justificação. E é super ok, a sociedade aceita,
o corpo científico aceita, os médicos aceitam que nós tenhamos tendência a engordar ou a emagrecer, que nós tenhamos tendência a ter diabetes, que nós tenhamos tendência a ter o colesterol alto, independentemente de não andarmos a comer Burger King todos os dias. Mas quando a conversa muda para características da nossa personalidade e daquilo que está dentro da nossa cabecinha, da nossa alma, dessa parte toda mais metafísica, aí a opinião não é tão unânime. E aí parece que existe uma certa dificuldade em admitir a potencialidade das nossas características mentais serem um reflexo dos nossos genes. E eu percebo porquê. No fundo, é super redutor nós pensarmos que a pessoa que nós somos e a pessoa que nós nos prezamos por ser, que nós nos congratulamos tanto por termos desenvolvido ao longo dos anos e termos aprimorado ao longo dos anos, afinal não temos qualquer tipo de crédito nesse desenvolvimento e afinal isso está tudo nos genes. E pior, isso também põe em causa muitas das coisas que nós consideramos serem importantes para o desenvolvimento de um ser humano. Se tudo aquilo que nós somos ao nível mental, na nossa maneira de pensar e de reagir na nossa personalidade, for apenas um reflexo dos nossos genes, então onde é que estão os pais? Onde é que está a nossa educação? Onde é que está o nosso conceito, o nosso envolvimento socioeconómico? Onde é que entra as oportunidades que nós tivemos na vida, a escola que frequentámos, os amigos que nós tivemos? Que papel é que eles têm? Então, que nós dizemos ser tão importante e que afeta tanto a pessoa em que nós nos tornamos em adultos, todos esses fatores que nós dizemos que são críticos para a criação de um ser humano adulto com uma personalidade característica, onde é que eles entram todos? Porque se no fundo é tudo genes, então para que é que nós nos focamos tanto em garantir que temos um bom apoio da nossa família, que somos acolhidos desde pequenos, que não nos sentimos abandonados? Porque, no fundo, sejamos abandonados logo à nascença ou criados por pais super afetivos ou por uma família super afetiva, vai tudo dar ao mesmo, porque a nossa personalidade está escrita no nosso código genético. E por causa disso, existe muita reticência ao nível científico de admitir que existe mesmo alguma influência dos nossos genes na nossa personalidade. Existe tanta reticência que, ao contrário dos estudos que existem sobre a influência dos genes, por exemplo, no desenvolvimento de doenças hereditárias, por exemplo, não existem estudos propriamente que digam que a personalidade tem uma X percentagem de hereditabilidade, é herdável. X% da nossa personalidade é herdável. Isso não existe propriamente. Existe, no entanto, e lá está, isto é uma reflexão daqui do sentimento que as pessoas têm em relação a atribuírem a nossa personalidade aos genes. Os próprios artigos científicos dizem que o efeito dos nossos genes na personalidade pode variar entre 20% a 60%. Isto é tipo um espectro super alargado, que basicamente não diz nada, e que o que diz é, assim pode ser dos genes, sim pode não ser... Vamos não falar sobre isso. Se pensarmos bem nos 20% ou 60%, mesmo assim é um bocadinho assustador, porque eu acho que é ok aceitarmos e dizermos que 20% daquilo que nós somos e daquilo que nós somos tipo como pessoas é os nossos genes. Ok, faz sentido. Tipo, 20% da pessoa que eu sou vai depender disso, porque eu vou ter certos traços que vão ser muito característicos meus, o facto de eu me irritar facilmente com uma coisa específica, o facto de eu me alegrar especificamente com, sei lá, um dia de sol ou ir ver o mar, o facto de eu ficar mais feliz, da luz me afetar muito ao nível do meu mood, ao nível do meu humor. O tipo, sei lá, o tipo de influências que as coisas à minha volta têm sobre mim é ok, se forem genéticas, não é? Eu não controlo, simplesmente nasci assim e sou mais assim. Mas se pensarmos em 60%, estamos a admitir que só 40% daquilo que vocês
só 40% da vossa personalidade está sob o vosso controle. E quando dizemos está sob o vosso controle, ainda temos de ter em conta todas as outras variáveis que tiveram fora do vosso controle e que não são os vossos genes, que é, lá está, a forma como vocês cresceram, o apoio que tiveram em crianças, os traumas que passaram como crianças e que vos definiram pilares da vossa personalidade. Tudo isso entra nos 40% que não está nos genes e depois desses 40% vocês já têm um bocadinho que realmente são vocês que definem. Lá está, isto é extremamente controverso, é extremamente redutor até, porque põe aqui em causa o papel de tantas coisas que nós consideramos importantes para o desenvolvimento de um ser humano e de todas as coisas que nós dizemos serem essenciais para que uma pessoa tenha uma saúde mental boa e tenha uma personalidade desenvolvida de forma positiva. A minha opinião sobre isto. É claro que isto levou-me aqui um bocado por um rabbit hole e a conclusão a que eu cheguei é que não há respostas certas para isto e provavelmente nunca vai haver, porque acho que haverá sempre alguma vontade da sociedade de se abster e de definir uma posição em relação ao facto de nós, ao nível da nossa personalidade, ao nível da nossa maneira de ser, sermos limitados pelos nossos genes. Já sabemos que existem tantas limitações no nosso mundo, tantas limitações ao desenvolvimento das pessoas. Acrescentar mais esta e dar-lhe uma importância tão grande não é positivo, penso eu. E, portanto, acho que esta discussão provavelmente vai ser... Não sei, talvez esta discussão seja muito evitada e não seja um tópico que seja trazido à berra. Não é todos os dias que as pessoas se lembram de dizer olha, sabes aquilo que tu achas que tu és? Na verdade... não foste tu que fizeste nada disso. Coisas, por exemplo, o desenvolvimento pessoal deixa de fazer sentido se nós percebermos que a nossa personalidade está altamente dependente da nossa genética. Porque é que nós estamos a lutar contra a maré e a querer ser uma pessoa mais positiva, com mais força de vontade, mais resiliente, se na verdade não está nos nossos genes? Estamos, se calhar, a criar uma frustração em nós maior do que aquela que seria necessário e que, no fundo, é uma luta inglória porque, por muito que lutemos contra isso e que tentemos ser mais essa pessoa que queremos ser, está nos nossos genes, que nós não somos assim. E se calhar teríamos uma melhor hipótese de sermos felizes se aceitássemos só a personalidade que nos está escrita no nosso ADN e nas nossas células. Se isto é desolador, eu não sei se essa palavra existe, lá estou eu aqui a inventar palavras, porque limita-nos bastante e tira aqui o controle sobre aquilo que nós podemos ser ou não e faz-nos sentir que façamos o que, independentemente daquilo que nós façamos, vamos ter sempre uma parede que nos vai impedir de ir mais além. Eu gostei muito de ler, em especial, uma entrevista com um autor de um livro que se chama How DNA Makes Us Who We Are e fiquei muito curiosa sobre ler esse livro porque eu estudei um curso que é muito científico, eu estudei bioquímica e a bioquímica basicamente foca-se em descrever quimicamente todos os processos que acontecem no nosso corpo. E a base de todos os processos que acontecem no nosso corpo são os genes. No fundo, são os genes que determinam tudo aquilo que vai acontecer no nosso corpo. E por isso um dos grandes cadeirões... Isto está complicado. Um dos grandes cadeirões do meu curso de bioquímica é genética. É um cadeirão que foi muito difícil de fazer, até porque eu tinha um professor completamente chalupa, provavelmente dos melhores e piores que eu já tive, porque aquele senhor era um pequeno gênio incompreensível, mas super interessante. E já nesse aspecto até físico e biológico, é um bocadinho difícil aceitar que nós estamos tão condicionados pela nossa genética, que por muito que nós queiramos ser o Usain Bolt, nunca vamos ser nem o Usain Bolt, nem o Michael Phelps, nem todos aqueles potenciais físicos, porque nem o Cristiano Ronaldo, porque não temos essa genética em nós. Mas isto ainda adensa mais a questão de
lá está, tipo, a genética controla não só a nossa parte física, mas também a nossa parte mental, o nosso cérebro e a forma como nós vemos o mundo e a forma como nós reagimos à vida e àquilo que nos acontece. Se calhar há muita gente que não acredita que isto tenha assim tanta importância. Na verdade, existe até uma pequena corrente na comunidade científica que diz que temos que aprender a distinguir o temperamento da personalidade, sendo que o temperamento será a parte que será influenciada pela genética e a personalidade será aquilo que as nossas crenças, o nosso upbringing, a nossa educação, os nossos valores definem, mas que no fundo a nossa personalidade vai ser uma mistura do nosso temperamento, que já é de nós, nasce connosco, é visível em bebés, com tudo isso. E vai sempre haver essa parte que não é controlável e sobre a qual nós não temos qualquer tipo de poder. Gostava muito de saber qual é que é a vossa opinião sobre a influência que a genética tem na nossa maneira de ser e como é que vocês veem esta possibilidade. Para mim, eu acredito muito que a genética tem um papel muito bom, por muito que nós queiramos achar que somos humanos iluminados e o único ser vivo no universo pensante e que somos diferentes de tudo o que possa existir, nós não somos mais do que uma pequena máquina que tem instruções para ser construída e eu acredito muito, simplesmente nunca tinha pensado sobre isso, que a nossa genética é a base de tudo, desde a parte física à parte psicológica. Mas gostava de saber como é que vocês veem isto e se isto é uma coisa que também vos tira ao sono, porque a mim tira-me. A mim, a partir de agora, eu vou começar a pensar, para quê eu tentar ser uma melhor pessoa? Para quê eu tentar ficar feliz para ver os passarinhos na rua? Eu não sou assim, portanto, olhem, tenho humor negro, sou assim, nasci, sou chata, sou uma pessoa que se irrita, sim, discuto no trânsito, sim, nasci assim, não posso fazer nada, não vou melhorar, não preciso, não dá. Mas gostava de saber a vossa opinião sobre isto. Eu acredito tanto na genética que recentemente eu fiz um teste genético e já recebi os resultados e estou para me sentar já tipo há uns dias a ver todos os resultados que saíram deste teste genético e depois é claro que eu quero vir aqui partilhar tudo porque eu já queria fazer há anos e queria muito saber tipo o que é que a minha genética diz sobre mim e estou muito interessada em ver esses resultados todos e o que é que temos aqui escondido dentro das minhas células. Portanto, num próximo episódio provavelmente eu vou falar sobre isso e espero que não seja em modo de desespero a dizer, malta, olhem, eu não posso fazer nada em relação a isto porque eu sou mesmo assim. E pronto, este era, portanto, o meu devaneio para o dia de hoje. É muito científico, talvez, espero que não seja muito chato, mas lá está. Digam-me o que é que vocês acham. Se acham que a nossa cabecinha é mais do que as nossas bases assustadas, o nosso código genético. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Lá está, como eu estava a dizer, vocês podem ver este podcast também em vídeo, porque a versão vídeo está disponível no YouTube e eu vou tentar que esteja disponível também no Spotify em breve. Fora isso, podem ouvir Apple Podcasts, Spotify, onde vocês gostarem de consumir o vosso conteúdo. Espero que tenham uma ótima semana e que a seguir à Blue Monday, daqui para a frente, seja sempre a subir. Beijinhos.